Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Se vocês não estiverem, vocês vão ficar, em nome de Jesus. Eu estou bem, graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Espero que vocês estejam bem. Então, meus irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês do tratamento de Deus para com as nossas vidas. Perceba, eu quero falar com vocês no livro de Deuteronômio, capítulo 8, do 2 a seguir, versículo 2 a seguir, que está escrito assim: E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, e se guardaria os seus mandamentos ou não. Até aqui, meus irmãos. Perceba, meus irmãos, que a palavra do Senhor está nos dizendo que Deus, ele permitiu aquele povo ficar por 40 anos ali no deserto. A palavra do Senhor nos diz que Deus queria tentar aquele povo e humilhar aquele povo para saber se aquele povo guardaria seus mandamentos e o que havia em seu coração. Perceba, meus irmãos, porque nessa vida, nesse tempo, nesse século onde nós estamos vivendo, os seres humanos, meus irmãos, por eles não estar forjado, por Deus ainda não ter forjado o caráter dessas pessoas, por essas pessoas, meus irmãos, não está firmado na palavra, não está firmado em Jesus Cristo, que é o nosso caminho, a única verdade, o único caminho que conduz à vida eterna. Então essas pessoas, meus irmãos, quando Deus permite a pessoa ser provada, passar por alguma circunstância, seja em qual área da vida que seja na família, no casamento, na empresa, no seu trabalho, seja em qual área da sua vida Deus permita você passar pelo deserto. Deus, ele quer saber, meus irmãos, o que você tem no seu coração. Porque como Deus, ele vai te aprovar se você não for provado? Porque a palavra do Senhor nos diz que assim como a prata e o ouro, para ser forjado, tem que passar no fogo, que dirá eu e você. Deus, ele tem sim, meus irmãos, que nos provar para saber o que tem no nosso coração. Porque é muito fácil, meus irmãos, adorar a Deus, bendizer o seu nome, quando tudo vai bem. Agora eu quero ver você adorar a Deus, ser fiel a Deus quando tudo vai de mal a pior. Porque perceba, meus irmãos, que a maioria dessas pessoas que ficaram 40 anos rodeando ali no deserto, a maioria dessas pessoas, por causa da idolatria, da murmuração, essas pessoas envelheceram e morreram no caminho. Então, só a descendência de Josué e Caleb que foram quem herdou a terra prometida. Por causa da idolatria, meus irmãos, Deus permitiu aquelas pessoas ser tentadas e humilhadas ali no deserto, porque Deus queria saber quem elas são, reconhecer o seu coração. Por mais que Deus já saiba, né, meus irmãos, porque nós sabemos que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de tudo, mas Deus, a palavra do Senhor, ela é fiel. Então Deus está falando aqui que Deus levou aquele povo para tentar, tá escrito aqui, para tentar e humilhar, para saber o que havia no seu coração, se essas pessoas guardariam seus mandamentos, seus estatutos. E perceba, meus irmãos, que Deus, ele fica virado com essas pessoas, porque só era a conta de Moisés virar as costas para eles então construir um bezerro de ouro. E hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas, elas adoram o que está diante dos seus olhos. Elas pensam, eu não adoro ídolos, eu não sou uma pessoa idólatra, mas às vezes você aí nem percebeu. Você idolatra seu marido, você idolatra às vezes o seu próprio corpo, o seu cabelo, às vezes você idolatra o seu dinheiro, que é o que mais acontece no mundo onde nós estamos vivendo. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele é santo, meus irmãos, e ele vai vir buscar uma noiva pura, limpa, lavada no teu sangue. Não adianta, meus irmãos, nós, seres humanos, só sermos batizados na água e não nascer do Espírito. Porque quando nós somos nascidos da água,
e do Espírito, nós estamos dispostos, então, a negarmos a nós mesmos e tomar sobre nós a nossa cruz e seguir a Jesus. Assim como está escrito na sua palavra, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Negar a nossa carne, meus irmãos, não é só o dia que você aceitou Jesus, é todos os dias. Você demonstrar o seu caráter, o seu caráter cristão, de quem você é, servo, se você serve a Deus verdadeiramente todos os dias. Deus, ele vai permitir, meus irmãos, você passar por deserto para Deus saber quem realmente você é, até onde você está disposto a chegar e levar a sua palavra. Entendeu, meus irmãos? Porque hoje em dia o que acontece? A palavra do Senhor nos diz que este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a palavra do Senhor, dia após dia, ela está se cumprindo. Porque perceba que as pessoas no mundo onde nós estamos vivendo, elas adoram a Deus só de falar. Só de falar, elas pregam bem a palavra, elas louvam bem, mas elas estão, essas pessoas, meus irmãos, que no dia de hoje, perceba que pastores hoje, no dia de hoje, é uma profissão, porque eles se especializaram, fizeram teologia, então não é mais aquele amor pelas almas, não é aquele chamado que Deus chamou aquela pessoa ali, que tem que foi separado, escolhido, para poder ir atrás das ovelhas, dar as almas pelas ovelhas. Porque o único, meus irmãos, que para mim é o único, é Jesus, que dá a vida, né? Pelas ovelhas, que se deu por amor de mim e de você. Porque no mundo de hoje em dia, essas pessoas, elas estão vendendo o evangelho de Cristo. Aquilo ali para eles é um emprego. Essas pessoas que pregam a palavra, eles não têm amor por Deus, por Jesus, por fazer o ID de Cristo. Se as pessoas pagarem, eles pregam. Se pagarem, eles louvam. Então, eles estão idolatrando o dinheiro. Eles não estão fazendo mais por amor a Cristo. Porque Deus fala que de graça você recebeu, então de graça você tem que dar. Mas essas pessoas estão idolatrando o dinheiro a ponto de vender o que Deus deu para eles de graça. Porque se Deus, meus irmãos, não der sabedoria, abrir a sua mentalidade para que eles venham a aprender a palavra de Deus, aprender a cantar, entendeu, meus irmãos? Essas pessoas não têm nada. Mas o que acontece? Hoje em dia eles estão vendendo. Então, quando Deus prova, leva nós para o deserto, porque Deus, ele quer saber se nós estamos dispostos a viver pela palavra. Porque a palavra do Senhor nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, né, que sai da boca de Deus. Ou seja, nós temos que ter certeza, confiança, acreditar, porque aqui, meus irmãos, é a boca de Deus que fala com você, que fala comigo. É a espada que corta para lá e para cá, ela corta para mim, corta para você. Então eu queria dizer para você, meus irmãos, nessa tarde, essa é a palavra que eu queria trazer para nossa meditação, nossa reflexão. Persevera, fica firme nos pés do Senhor. Não é chegada a hora, meus irmãos, de você abandonar a sua cruz, retroceder para trás. Se as pessoas estão praticando essas práticas imundas, o pecado, a palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte, porque tantas pessoas morrem antes do tempo, tantas pessoas enfermas, porque Deus permite as pessoas, meus irmãos, passar pelo deserto, porque Deus, ele quer forjar o seu caráter, fazer você um vaso perfeito em que ele quer usar. Mas o que acontece? Quando Deus prova essas pessoas, então elas se rebelam contra Deus, elas ficam revoltadas contra Deus. Às vezes Deus não fez nada, foram as pessoas, foram as suas decisões, foram as suas escolhas que você fez na sua vida. Mas essas pessoas acusam Deus, então sai da presença de Deus. Então eu queria dizer para você, se você não está disposto a seguir a Jesus, então você também não é digno de morar no céu de glória. Porque ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida. Então eu queria dizer para você, meus irmãos, medite nessa palavra. Medite, não é tempo de nós retrocedermos, é tempo de nós caminharmos para a frente, porque o nosso alvo é o céu, e Jesus, ele já está à porta. Então eu queria dizer para vocês, meus irmãos, persevera, porque Jesus, quando ele prova você, é porque ele quer te aprovar. Entendeu, meus irmãos? Então persevera, fica firme. Não é porque às vezes as pessoas falam, mas eu oro,
eu jejuo, Deus não responde. Percebam, meus irmãos, que todas as vezes que um professor te aplicar uma prova na sala de aula, ele não vai te responder mais nada. Então, Deus, ele está te provando porque ele quer te aprovar. Fica firme, no tempo determinado por Deus, você verá a glória de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.